No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar e usar Virtual Threads para controlar os itens e monitorar todos os pedidos dentro da nossa cozinha. Lembrando que se você ainda não está seguindo os vídeos feitos nessa playlist de Spring Boot de casos reais, sugiro que você volte para o início e faça todo o acompanhamento. Mas antes de mostrar isso para vocês, eu quero falar uma novidade, então vem comigo. Se você entrar hoje no site mateusleandro.com.br, você vai ver que habilitou uma nova opção chamada cursos. Aqui dentro de cursos, vocês vão encontrar todos os cursos que eu lancei gratuitamente no YouTube, incluindo este que nós estamos fazendo aqui agora. Mas o mais legal de tudo isso é que você pode entrar em qualquer curso. Vou pegar, por exemplo, esse curso que nós estamos fazendo no momento, que é o Spring Boot na prática, projetos reais do zero. A gente vai entrar aqui em ver detalhes do curso. Vai mostrar aqui todas as aulas, com exceção do projeto atual, mas já vai estar embutido aqui também. E você vai conseguir emitir o seu certificado. Então, clicando aqui em concluir curso, vai dar a opção de emissão do certificado. Para o clube de membros, essa emissão de certificado é gratuita usando o cupom que eu coloquei lá no YouTube na aba comunidade. Então, tem um post mostrando o cupom. Para quem não faz parte do clube de membros, vai ter que pagar uma taxinha para a emissão desse certificado, obviamente para eu conseguir pagar a plataforma. Então, aba cursos, você vai entrar em qualquer curso que você já fez meu lá no YouTube. Então aqui em ver detalhes, a parte de concluir o curso vai liberar o certificado para emissão. Demorou? Agora, sem mais enrolação, vamos aprender sobre Virtual Threads e como utilizar ela aqui no nosso projeto. O que eu pensei aqui, rapaziada? Eu pensei em criar um workerzinho que eu vou usar uma thread, né? Vou usar uma virtual thread. Deixa eu colocar aqui. Virtual thread. O que ele vai fazer? Ele vai buscar os itens que estão com a flag, né, de em preparo. Ele vai comparar com aquela variávelzinha tempo de preparo em minutos que tem lá no produto, na nossa tabela do banco de dados. Ele vai identificar os pedidos que estão em atraso por meio dessa variável e vai registrar isso no console para que a gente consiga mostrar numa televisão ou em algum outro local. O console vai ser só para simbolizar isso, beleza? Só que antes da gente iniciar, a gente vai ter que fazer uma pequena modificação. Porque dentro da nossa estrutura de pedido itens, não tem a data e hora de quando entrou o produto para preparo. Se a gente for olhar aqui a estrutura de pedido, deixa eu entrar aqui na camada de domain, entity, pedido item, a gente só tem alguns atributos, né? Então é o ID, a quantidade, o preço unitário, observação, o status, e aqui faz a junção com outras tabelas, né? Então, pedido, ID e produto ID é a ligação com a tabela de pedido e a tabela de produtos, beleza? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar um outro migration aqui, tá? Ou então a gente vai fazer pode ser um migration, que a gente vai colocar aqui algumas datas. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no nosso pacote Resources, em db.migration, e a gente vai criar a nossa V3, certo? Então, botão direito do mouse, New File, e a gente vai colocar aqui a V3, __, add, datas, preparo, pedido, itens.sql. Para ficar bem definido o que faz isso, né? Pronto. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um alter table na nossa tabela de pedido. Então, pedido itens é o nome dela. E a gente vai adicionar algumas colunas. Então, add column, data, underline início, underline preparo. Vai ser um timestamp, vírgula. Add column,
data pronto, para a gente pegar quanto for pronto esse pedido, e um add column para a gente pegar a data de entrega, timestamp desse pedido, desse item, aliás. Colocando aqui esses alters no nosso migration, a gente vai ter que alterar a nossa entidade aqui na camada de domínio, tá? Então a gente vai criar mais 3 atributos aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, private. Deixa eu só ajustar um pouquinho mais para frente. Aí. Private, local, datetime. E a gente vai chamar de data início preparo. O arroba column com a tag name, né? Data início preparo. Pronto. Vamos vir aqui e criar outra. Local datetime. É data pronto, para saber quando o item foi pronto. Pronto. E agora a gente vai criar aqui o data entrega. Então, private, local datetime, data entrega. Beleza. Um column, data entrega. Perfeito. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer o encapsulamento aqui, o acesso às variáveis privadas, aliás, né? Então eu vou vir aqui e vou criar os gets e sets dos novos generated, getters and setters, das novas 3 variáveis. Pronto. Beleza. Então agora a gente já tem as nossas variáveis de data que vai trabalhar com o nosso worker. O que eu tenho que fazer aqui agora nesse projeto? Eu vou fechar tudo aqui. E eu vou lá na camada de serviço, cozinha services. Nós temos aqui um método chamado iniciar preparo. Esse método aqui, ele tem que colocar aqui que o item iniciou o preparo. Então, vamos colocar aqui o local datetime.now. Então, o item iniciou o preparo. Para funcionar o nosso controle de data, né? O que mais que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai vir aqui no marcar como pronto e a gente vai marcar ele como pronto. Item, data pronto. E agora a gente vai vir aqui na nossa funçãozinha de entregar item e a gente vai marcar ele como entregue. Perfeito. Pausa para água. Beleza, é isso. Agora tem um grande detalhe. E um detalhe muito importante aqui. Para funcionar a Virtual Threads e as threads aqui no Spring, a gente vai ter que anotar aqui a nossa classe principal com Enable Scheduling. A gente não pode esquecer disso, tá? E agora, pessoal, a gente vai criar aqui um package novo. Vamos chamar ele de Worker, para a gente colocar a nossa thread, tá? Então eu vou chamar de cozinha worker, botão direito, new, cozinha worker. Vou botar aqui. Esse projeto aqui, aliás, ele tá no GitHub já. Vou entrar aqui para vocês verem. GitHub. Repositories. Tá aqui, ó. dev.mateuslf.restaurante, tá? Então, a gente está construindo aqui. Eu já subi há 2 dias atrás e agora eu vou subir essas classes depois de terminar esse vídeo. Demorou? O que a nossa cozinha worker vai fazer? Ela vai usar o pedido item repository. E a gente vai criar aqui um executor services para a gente usar a virtual thread. E aqui a gente já pode fazer assim, ó, igual a executors.new virtual
per task executor. É isso aqui. Perfeito. Deixa eu só dar vários enters aqui. Porque o meu monitor é pequeno. E agora a gente vai criar o construtor da classe. Beleza, então essa variável aqui, que é o executor service, ele está criando uma virtual thread que vai fazer todo o processo para a gente. Então o que nós vamos fazer aqui, rapaziada? A gente vai vir aqui e a gente vai criar um método void verificar itens atrasados. O que esse método aqui vai fazer? Ele vai ficar num @schedule de 60 em 60 segundos. Tá? Isso aqui é um long, né? Então, é um long? Isso. Fixed rate. Então, ele vai ficar rodando aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui e vou criar uma lista de pedido item, itens em preparo. Para pegar os itens em preparo, eu vou ter que fazer um método, mas por enquanto eu vou fazer o seguinte, ó, find by status order by id ASCII. A gente vai colocar que a gente quer tudo que está em preparo. Pronto. Depois eu vou mudar esse método que a gente fez, que eu vou criar um SQL aqui, tá? Beleza, e agora eu vou ficar num for loop de itens em preparo. Vou pegar o meu executor services, vou dar um submit e aqui eu vou fazer o seguinte, verificar item e eu vou passar o item, pedido item. Pronto, isso aqui. E agora eu vou criar um método, né? Vamos separar em partes, como diria Jack, para não ficar tudo dentro dessa classe, desse executor services. Vamos criar um método e começar a trabalhar com ele. Então, o que a gente vai ver aqui primeiro? Se o meu... vou botar só item. Se o meu item ponto get data início for nulo, eu não tenho que controlar ele, né? Então eu vou dar um return já aqui. Vamos fazer uns cálculos. Então eu vou criar uma variável integer que vai receber o tempo preparo, vai ser igual ao meu item ponto get produto ponto get tempo preparo em minutos. Então ele vai receber o tempo que aquele produto, o tempo médio, né, que esse produto que está na minha cozinha vai ficar pronto. Então, porque ele é opcional, então se o tempo de preparo for nulo, vamos botar um ou, o tempo de preparo for menor ou igual a zero, a gente também não vai fazer nada, tá? E agora a gente vai fazer o cálculo. Então vamos botar assim, ó. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Vamos botar assim, ó. Long minutos em preparo vai ser igual a duration ponto between a data do início e a data atual. Que é o que o meu controlador vai fazer. Então, eu não vou pegar o início. Date time ponto now. Ponto minutes. Assim. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se o minutos em preparo ultrapassar o tempo de preparo, significa que deu um problema, certo? Tá em atraso. Então a gente vai botar um system out aqui. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Vou botar aqui, ó, alerta cozinha. Item atrasado, 2 pontos. Vamos colocar aqui, pedido, 2 pontos, percentual de. Mesa, 2 pontos, percentual de. Produto, 2 pontos, percentual de. Vamos botar o tempo esperado, percentual de minutos.
E vamos colocar aqui o tempo em preparo, minutos. E aqui a gente vai botar os formats. Então vamos botar aqui, opa, não é vírgula, é ponto. Ponto. Formatted. Item. Ponto. Get. Pedido. Ponto. Get ID. Item. Ponto. Get. Pedido. Ponto. Get. Mesa. Ponto. Get. Número. Item. Ponto. Get. Produto. Ponto. Get. Nome. O tempo em preparo e o minutos em preparo. E é isso aqui que vai ficar. Quem não gostou aqui? Aqui é S, né? Pronto. E aqui ele vai ficar rodando. Que ele vai ficar rodando, vai fazer o cálculo, vai ficar mostrando, e isso aqui eu posso mostrar, enviar num telão, fazer um push notification, fazer alguma coisa. Se eu tiver um aplicativo que vai ficar escutando, alguma coisa assim, dá para fazer. Até o WebSocket aqui dá para usar, tá? E para funcionar isso daqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no application.properties e habilitar a nossa threads, né? Nosso virtual threads. Então, spring.threads virtual enable true. Perfeito. O que faltou fazer? Faltou a gente criar um outro método, porque o que acontece? O nosso pedido item ele tá tudo como lazy. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ou seja, ele só vai carregar essas informações quando ele quiser, né? É bem preguiçoso aqui. Então, o que eu vou fazer agora nesse pedido item repository? Eu vou criar aqui uma outra condição que vai ser assim, ó. List pedido item. Buscar itens com produto e pedido, vamos botar assim. E eu vou colocar aqui o enumeration. Assim, buscar itens com produto e pedido. E a gente vai usar uma query nativa aqui. Query. E essa query vai ter o seguinte, select e from pedido item e vamos usar o JPQL, join fetch e ponto produto, join fetch e ponto pedido, de P. O que mais? Join fetch p ponto mesa, isso, né? Mesa. Where e ponto status igual a 2 pontos o nosso status. Order by e ponto id. Então a gente vai fazer o nosso join aqui, forçar a fazer o join para não dar o erro no lazy. E a gente vai vir aqui no nosso cozinha worker e trocar esse find para buscar item com produto e pedido. E assim a gente já vai ter o nosso controlezinho aqui, a nossa thread sendo executada sem problema nenhum. Lembrando que isso aqui tem que ser quase que eu esqueço, ó, é sorte que eu subi a classe. Isso aqui tem que ser um @component. Agora sim vai funcionar. Então, se eu rodar aqui o nosso servidor, a nossa thread vai ficar aqui ouvindo e escutando sem problema nenhum. E ele vai ficar aqui, né? Como eu não tenho um produto em atraso, eu acho, porque eu não me lembro dos testes que eu fiz. Mas ele já fez o primeiro select aqui para ver, ó. Tá? Deixa eu ver aqui, pedido, acho que já tá todos entregues, né? Vamos ver aqui.
Só tem um pedido que já tem fechamento. Eu ainda não tenho, mas no próximo vídeo eu vou fazer um novo pedido aqui para a gente fazer o teste. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de curtir este vídeo e compartilhar em suas redes sociais. E fica até o próximo. Fui!